Olá, alunos! Nós vamos nesse momento ter aula de matemática, certo? Nós vamos finalizar o conteúdo, certo? Na aula passada teve aquele jogo que vocês fizeram, Batalha Naval, certo? Para que vocês pudessem ter noção de direção. E hoje nós vamos continuar. Então, observe o quadriculado a seguir e dê a localização das figuras. Então, aqui nós temos um triângulo. Você vai encontrar o triângulo aqui. Da mesma forma que você fez na atividade, você vai indicar a letra e o número. No caso aqui, B3. E vai escrever aqui. Da mesma forma, você vai fazer para todas essas figuras. Encontra ela aqui no tabuleiro e em seguida coloca lá, tá certo? Dessa mesma forma que a tia Giovana ensinou aqui. Vamos continuar aqui com a nossa sessão com a lupa na mão. Certo? Vamos lá. Você já ouviu falar em planilhas eletrônicas? Você consegue localizar o número que está na cédula D5 da planilha a seguir? Então, as planilhas eletrônicas, elas são utilizadas para fazer cálculos de forma automática. Então, nós temos aqui o modelo de uma, certo? Os números são escritos em células que podem ser localizadas por uma letra e um número, ó. Coluna de números, coluna de letras. Daí, de acordo com essa tabela, você vai responder aqui embaixo. Vamos lá. Qual o endereço, letra e número dos números a seguir? Então, digamos aqui, tem o número 3. Você vai procurar o número 3, letra e número. E vai escrever aqui na frente. Número 3, 4, 67 e 6. Então, de acordo com essa figura aqui. Na próxima página, nós finalizamos o nosso módulo, certo? Mesma folhinha. Azul, laranja ou vermelho. Você vai ler e vai marcar, né? Fazer mapas para representar a organização dos lugares em um espaço identificando pontos de referência. Se você já consegue, marca azul. Se ainda tem dúvida, laranja. Se não aprendeu, marca o vermelho. Lembrando que a cor vermelha precisa ser reforçada, tá bom? Isso, vocês vão fazer essas atividades. Na próxima aula, eu faço a correção de finalização desse módulo. E agora nós vamos para a correção da nossa ficha de atividade, que está lá na página 69, certo? Então, nós estamos estudando giros. Vamos lá. Nós temos a imagem, né? Giro de 1/4 de volta, giro de meia volta e um giro de uma volta completa. Com base nessas imagens, você deveria responder. Quantas vezes a Milena realizou giros de 1/4 para completar essa meia volta? Então, aqui, ó. Se aqui nós temos 1/4, ela deu um giro. E aqui, para ela completar mais 1/4, deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Ela precisaria... Dá quantos giros? Ó, 1, 2. Então, é o que você deve ter escrito. 2 giros. Aqui na A, 2 vezes. Na B, quantas vezes Milena realizou giros de 1/4 para dar uma volta completa? É como se nessa volta completa, você dividisse aqui, ó. Não era 1/4, então 1, 2, 3, 4. Quantas vezes ela precisou girar? 4 vezes. Vamos lá. Continuando. Na C, pedia para que você desenhasse, certo? Como que a Melina ficaria se ela tivesse realizado 1/4 de volta 3 vezes? Então, se ela tivesse realizado 1/4 de volta 3 vezes, você teria que desenhar a posição que ela se encontra. Essa daí é pessoal. Vamos aqui. No mapa a seguir estão representadas a casa de Pedro e de João. Quantas quadras completas, no mínimo, João precisa caminhar para chegar à casa de Pedro? Então, se o João saiu aqui da casa dele, quantas quadras ele precisava caminhar? No mínimo. Se ele viesse assim, ó, 1, 2, ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ele precisaria caminhar 8 vezes. Tia Giovana, mas eu encontrei um caminho mais rápido. Ele vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, então esse é o caminho mais rápido. Por quê? Daqui ele pode já vir para cá, não precisa ele descer. Então, quantas quadras no mínimo? 7. Ai, tia Giovana, mas o João estava há muito tempo sem sair de casa, ele queria andar muito. Aí ele podia vir. 1, 2, 3, vir. Ou então ele poderia vir para cá. Quem vai ditar o caminho mais distante é você, mas aqui pede no mínimo. Então, no mínimo 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no mínimo 7 quadras, tá certo? Vamos continuar na próxima. Tinham as indicações de como você deveria fazer e teria que partir daqui. Lembrando que cada lado do quadrado representa um passo. Traçar no mapa o trajeto e o local onde o boneco irá passar. Então, ande 3 passos. Se cada lado indica um, ó. 1, 2, 3. Opa, ficou meio torto. Vamos aqui. 3. Gire à direita 1/4 de volta. Lembra que eu disse que para girar você não pode andar. É como se eu estivesse aqui e eu só fizesse isso sem sair do lugar. Então, gire à direita 1/4 de volta. Eu fico aqui. Ande 3 passos para frente. 1, 2, 3. Parei aqui. Ande 1 passo para trás sem girar. Volta para cá sem girar. Gire à direita 1/4 de volta. Você vai ficar para cá. E ande 2 passos para frente. 1, 2. Onde foi que ele foi parar? Bem aqui. Então, ó, você está vendo quando eu digo, lembra que eu citei várias vezes girar ou para a direita ou para a esquerda sem sair do lugar. Então, você deve ter feito isso aqui. Se não tiver uma coordenação muito boa, igual a minha, faz o quê? Pega uma régua e marca lá o tracejado. O importante é que você pare nesse ponto aqui, tá certo? Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, pausa o vídeo. Vamos agora continuar na página 75. Nós tínhamos aqui o nosso besouro, que também pedia para que você seguisse as orientações, certo? Aqui embaixo tinha, quando tiramos o besouro de cima da imagem, podemos ver melhor o que foi desenhado. E tinha o comando e a execução. Tinha os comandos e o que você tem que fazer. Então, vamos lá. Pedia para que você desenhasse um quadrado. Então, se o besouro já tinha iniciado, mova 50 passos ou gire 1/4 de volta. Você só pode colocar esses 2 comandos, ou mover 50 passos ou girar 1/4 de volta. Vamos voltar aqui um pouco ao nosso besouro, aqui em cima. Nós temos aqui o início dele, ó. Certo? Pedia para que você desenhasse um quadrado. Se eu parei aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, girar 1/4 de volta. Então, no primeiro comando, você vai escrever, gire 1/4 de volta. Em seguida, 50 passos para a direita. Em seguida, gire 1/4 de volta. Em seguida, 50 passos. Deu para compreender? Cada lado desse quadrado corresponde a 50 passos. Só que entre um lado e outro, você precisa dar o giro. Então, eu vou repetir aqui com calma os passos na execução. Primeiro, gire 1/4 de volta. Segundo, mova 50 passos. Terceiro, gire novamente 1/4 de volta. E por último, mova 50 passos, para poder completar o tracejado do nosso besouro,
certo? Vamos lá, a próxima. Aqui tinha o besouro fora do espaço, nosso besouro está desorientado e vocês precisam colocar um GPS nele. Lembra que eu falei na aula, vamos dar o GPS ao nosso besouro? Então, diga o que você tem que fazer. Mover, girar, mover 100 passos, girar um quarto de volta ou mover 50 passos. Primeiro, você vai fazer o quê? Vai fazer ele andar 50 passos. Depois vai fazer o quê? Girar. Só gira para cá. Depois, mova 100 passos. Cada ladinho do nosso quadrado representa 50. Ó. 50, 100. Girar mais um quarto. Gira ele para cá. E mover mais 50 passos. Olha onde o nosso besouro foi parar. Olha o caminho. Ele vai meio torto, né? Porque a minha coordenação não é lá essas coisas, mas vamos dar uma melhorada. Então, é isso aqui que você tem que ter feito para orientar o besouro para onde ele deve ter ido. É fácil, eu não falei? Vamos continuar. E para finalizar, nós temos os comandos. Completar a sequência. Aqui vale quantos passos? 50. Só vou dar a dica da primeira. Vai andar 50 passos. Se ele vai para lá, tem que fazer o que primeiro? Girar. Aí você vai escrever. Primeiro, ande 50 passos. Depois faz o que? Gira. E vai completando o caminho do besouro aqui nesses espaços. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora nós vamos à página 73 a 76. Eu vou dar uma rápida explicação, porque continua sobre direção. Certo? Temos um xadrez. Quem souber jogar xadrez, diz a lenda, dizem os mais velhos, que as pessoas inteligentes sabem jogar xadrez. Então, eu tentei aprender, mas não consegui muito não. Mas, pelo menos, estou ali no meio caminho. De acordo com isso aqui, você vai responder. Nos jogos de computador, é comum indicarmos as casas com letras e números. Indique a posição das torres pretas destacadas no tabuleiro a seguir. Então, você vai ver a letra e o número e vai indicar. Na B, você vai responder também sobre o tabuleiro, certo? Vamos continuar na página 74. O cavalo faz um movimento que lembra a letra L. E ele é o único que pode pular peças, mas faz somente um movimento por sua vez. Se o cavalo preto do tabuleiro do item A se movimentou, cite uma das casas na qual ele poderia ter parado. Então, você vai no tabuleiro, vai simular uma movimentação e vai escrever. A mesma coisa você vai fazer na D. Vai ler o que a indicação e vai fazer, tá bom? Temos aqui o tabuleiro. Vamos continuando. Indicações na E e na F sobre esse tabuleiro. A torre anda nas linhas horizontais ou verticais. Se a torre preta do jogo da casa F1 andou 5 casas, então você vai lá no F1, pegar a torre, andar 5 casas e vai colocar a posição. E a outra torre preta poderia andar 5 casas para frente, procura a outra torre e vê se ela pode andar 5 casas para frente. E por último, vamos finalizar com essa ficha de atividade, revisão de direção. Temos um parque de diversão, lanche, então temos várias figuras aqui. De acordo com esse tabuleiro, você vai responder as atividades. Vamos aqui. O que você vê no quadrado A5? Aí você vai no número 5, na letra A. O que você está vendo? Vai escrever. Então, de acordo com esse tabuleiro, você vai responder os itens A, B, C sobre o tabuleiro. Questão 2. Em um jogo de batalha naval, cada um dos jogadores tem um tabuleiro quadriculado com marcações. Cada um dos navios é representado por uma sequência de quadrinhos, como mostra a imagem. Esse, 2, 3, esse aqui e esse. Então, você vai ler as indicações que estão aqui nessa folha e vai, de acordo com esse tabuleiro. Se o jogador acertar qualquer um dos quadradinhos em que o navio está marcado, o adversário perde aquele navio.
Carlos e Paula estão jogando. Veja a seguir em que lugar os navios de Carlos estão marcados. Aí nós temos os navios dele e em seguida temos as indicações do que fazer. Paula indicou os quadrinhos C7, I6, F5 e A1. Paula acertou quantos navios de Carlos? Aí você vai olhar. Tem algum navio do Carlos que está no C7? Tem algum navio dele que está no I6? Então, você vai ver as indicações e vai escrever. Vamos continuando. E, por último, na B, indicar 3 jogadas para que a Paula ganhe a partida. Lá no nosso jogo, que vocês também fizeram, tinha como devia fazer. Cada um colocar os seus navios e o outro tentar adivinhar. Aqui, para que a Paula ganhasse a partida, você vai indicar 3 jogadas de onde ela teria que dizer para poder ganhar. Então, façam essas atividades. Próxima aula eu faço a correção e até lá. Conto com vocês.